E do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros do céu, eles não semeiam, não colhem, não ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupado com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, porém eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, e amanhã queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo que vamos comer, que vamos beber, como vamos nos vestir. Os pagãos é que se preocupam com estas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, já quero pedir a você que você possa se inscrever no canal, compartilhar, comentar, deixar seu like. Tudo isso é extremamente importante nessa missão árdua de evangelizar, que todos nós estamos imbuídos dela. O texto que nós acabamos de ler do Evangelho de hoje é um texto maravilhoso, é um texto simplesmente riquíssimo. Por quê? Jesus aqui está tirando um peso das nossas costas, dos nossos ombros, né? Ele quer tirar esse peso literalmente dos nossos ombros. Se a gente pudesse encontrar um termo médio nesse evangelho, eu diria que seria o versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Jesus está dizendo que nós precisamos em primeiro lugar buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que Deus já sabe que a gente precisa, como vestuário, como comida, como um teto, como roupa, o cuidado com o nosso corpo. Deus sabe de tudo isso. E Ele dá exemplos maravilhosos, nos dizendo que Deus ele mostra os pássaros que não semeiam, não colhem, não juntam em armazéns, e Deus alimenta os pássaros. Ele olha para os lírios do campo, né? Um lírio, ele é uma beleza. E Jesus disse: Deus veste assim os lírios, que nem Salomão, no auge da sua riqueza, ele se vestiu como um lírio do campo, que hoje está ali e amanhã já era, já não existe mais. Ora, o que Deus não fará por vós, homens de pouca fé? Irmãos, com isso, Jesus hoje está querendo nos ensinar algo muito providencial nesse texto do Evangelho, que é viver da santa providência. E aqui eu preciso fazer um parênteses, né, uma aspas para dizer, viver da providência não quer dizer que a gente não precise trabalhar. Existem pessoas que vivem da providência sem executar nenhum tipo de trabalho. Isso é um grau de chamado que Deus chama a uma intimidade um pouco maior ainda. A vamos dizer assim, a um desprendimento total. Claro, Deus chama algumas pessoas a isso.
né, a largar tudo, inclusive trabalho. Jesus fez isso com os apóstolos, né? Pedro e seu irmão André, Tiago e João tinham uma empresa de pesca e simplesmente eles largaram tudo. Aliás, todos os apóstolos largaram tudo para seguir Jesus. Então, claro, Deus ele chama algumas pessoas, mas a dimensão da providência ela vai além do largar assim tudo. Viver da providência, mesmo nós, por exemplo, eu que tenho o meu trabalho, você que tem o seu trabalho, nós não podemos colocar toda a nossa fé e toda a nossa esperança somente nisso. Jesus é muito claro: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vos será dado em acréscimo. Com isso ele nos ensina a viver da providência. A providência que acontece na sua vida e na minha vida, por exemplo, através do meu trabalho. Na sua vida, através do seu trabalho. Mas sem uma neura, né? Sem uma preocupação exagerada com o dia de amanhã, com o que precisamos fazer amanhã. Quantas pessoas que estão entrando em depressão porque estão preocupadas com o futuro. Não consegue dormir, não consegue comer direito, porque tem problema que vai resolver lá na frente. Jesus está dizendo: cada dia basta a sua preocupação. Cada dia basta a preocupação. O Senhor, Ele está... os olhos do Senhor, como nos diz o Salmo, estão voltados sobre os justos. Ele está atento aos clamores do justo. O Senhor sabe da nossa vida. Ele sabe daquilo que a gente precisa. Então, a dica do Senhor e a ordem do Senhor para nós, nessa meditação, nesse evangelho, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus. E, diz Jesus, todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Ou seja, muito mais do que aquilo que nós precisamos. O que o Senhor está dizendo para mim e para você, querido irmão, querida irmã, é que se você se abandonar na divina providência, na providência de Deus, todas as coisas da sua e da minha vida que nós precisamos acertar, as contas que nós precisamos pagar, a educação dos nossos filhos que nós precisamos dar, os nossos projetos, as nossas realizações, todas as coisas que passam por esse mundo material, o Senhor diz que tudo isso nos será dado em acréscimo. Agora, atenção, irmãos, Deus ele não nos dará, de repente, o supérfluo, mas o necessário, aquilo que é útil para a nossa vida e para a nossa salvação. E claro, quando eu digo necessário e útil, estou falando de uma vida digna mesmo. Deus nos dará. Ele não deixará faltar nada para nós. Nós podemos lembrar aqui, por exemplo, quando houve aquele período de escassez. Aquele período de escassez que durou 3 anos e 6 meses, qual o povo, Jacó com seus filhos, tiveram que migrar para o Egito, que lá José tinha estocado no seu celeiro. Então Deus alimentou o seu povo através da provisão que o próprio José do Egito, que eram os irmãos, né, dos filhos de Jacó, ele tinha guardado para aquele tempo de penúria, para aquele tempo de dificuldade. Veja, Deus ele sempre arrumará um jeito de prover as nossas necessidades. Basta que a gente confie, basta que a gente se entregue e basta que a gente se abandone na divina providência. Então Jesus diz, olha, são os pagãos que se preocupam com isso, que ficam com preocupações exageradas. E bonito que Jesus diz, não adianta se preocupar com a vida. Quem pode prolongar a vida por mais um dia que seja? Pelo fato só de se preocupar. Então Jesus está dizendo que a preocupação exagerada, ela é algo que faz mal para a nossa alma, que nós precisamos relaxar. Talvez você esteja perguntando, como eu vou relaxar no meio disso tudo? É se abandonar em Deus e confiar que no tempo certo, Deus ele vai prover todas as nossas necessidades. Deus te abençoe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.